este é o Momento Papo de Mãe e hoje tem Papo com o Pai. Vamos falar sobre a divisão de tarefas domésticas e de cuidados com os filhos quando pai e mãe moram juntos. Os tempos mudaram, ainda bem. Não dá mais para a mulher fazer tudo sozinha na casa como antigamente. E a gente já não fala mais do homem que ajuda a mulher, mas sim do casal que divide as tarefas. Para este papo, convidamos a psicóloga e escritora Olga Tessari e o Fábio Leite, do blog Tô de Pai. O Fábio é pai das gêmeas Clara e Olivia, de 4 anos, e do Martim, de 1 ano, e marido da Fernanda. É isso, né? Isso. Falei tudo direitinho. Tudo, muita gente. É muita gente, é uma família grande. E o seu blog até chama Tô de Pai, porque isso aconteceu de repente na sua vida? Aconteceu de repente, mas a ideia do nome foi porque, assim, eu atuando como pai, ficando com as crianças sozinho, indo ao mercado e tal, eu cansei de ouvir a expressão, a pergunta, né? Ah, tá de babá hoje, tá de babá hoje. Ah. E muitos pais que também participam assim, ativamente, né, da rotina dos filhos, ouvem essa pergunta quando estão sozinhos. E aí, então, o Tô de Pai, na verdade, foi uma resposta educada para quem faz esse tipo de comentário. Porque, na verdade, é a função do pai, né? Não, o nome é ótimo. É como se não fosse uma coisa natural, né? Tô de Pai deveria ser natural, né, Pois Fábio? é, porque a mãe sempre é mãe, né? E o pai, eventualmente, ali, ele tá de babá, ele não tá de pai. Não, o pai é pai também todo o tempo e... É isso aí. Mas como a gente falou, né, Olga, felizmente as coisas estão mudando, né? Graças Os homens a Deus, né? estão dividindo as tarefas e as tarefas são responsabilidade dos dois, né? Claro, afinal, quando eles se casam e eles decidem ter um filho, a responsabilidade é dos dois. E as tarefas, ainda mais hoje em dia, a mulher trabalhando fora, a mulher não tendo esse tempo todo disponível como as nossas mães, as nossas avós tinham, é óbvio que o homem tem que ajudar e tem que participar, sim. Claro, dentro das limitações dele, dividindo as tarefas para cada um de acordo com a disponibilidade, com a habilidade, mas é importante sim essa divisão, porque senão sobrecarrega a mulher e aí começam os conflitos de casal, né? Porque a mulher começa a ficar irritada, que o marido fica lá sentado assistindo televisão enquanto ela está fazendo uma série de coisas, e aí ela briga com ele e isso pode colaborar para que a longo prazo esse casamento até termine, né? Quer dizer, a gente vê que existe sim aí uma transformação da sociedade que é muito positiva, mas por outro lado você como pai chega a enfrentar preconceitos por isso, simplesmente por agir como um pai, é isso? Sim, isso acontece, e ainda mais depois que eu passei a escrever sobre isso, eu ouvi, inclusive, de alguns amigos falando assim, pô, você está falando que você está fazendo tanta coisa e que a gente precisa fazer ainda muito mais. Olha. Pô, você está me colocando numa situação complicada. Olha, que coisa. Minha mulher tá me cobrando agora que eu faça mais coisas, porque tem muitos homens que acham que, enfim, depois que viram pais e tal, ajudar em algumas tarefas domésticas ou trocar fralda, né? A gente ainda fala da participação do pai e reduz isso ao fato do pai ajudar a trocar fralda, né? Depois que você troca zilhões de fraldas, trocar fralda não é nada, né? É verdade. E Fábio, conta pra gente como é que é na sua casa. Os dois trabalham fora? Nós dois trabalhamos fora e, assim, por sorte, que é uma coisa boa, a gente consegue conciliar. Então, a minha esposa, Fernanda, ela trabalha em horário comercial, então ela sai de manhã e aí eu fico sozinho com as crianças em casa. E aí, no fim da tarde, ela pega as crianças na escola, né, na hora do almoço. Depois do almoço, eu levo, deixo os 3 na escola e ela pega no fim da tarde e fica sozinha de noite, porque aí eu chego no fim da noite em casa. E isso desde que as meninas nasceram, né? Elas estão com 4 anos hoje, a Clara e a Olivia, e aí a Fernanda voltou a trabalhar com 5 meses, e aí eu tive que aprender a me virar ali. E você faz de tudo? Faço de tudo, faço de tudo. Só que no começo, foi uma transformação, né? No começo, ela deixava uma listinha do que eu tinha que fazer e tal. E aí, eu sempre esqueci alguma coisa. E aí isso me incomodava, e ela também queria que eu ligasse para falar como é que foi, tudo que foi. E aí isso também me incomodava. Então, a gente teve uma conversa, ela falou, então, faz do seu jeito, mas faz. E pensa também, né? Que isso foi um processo que eu fui adquirindo, ainda estou nesse processo, nessa transformação, de assumir o que as mulheres chamam da carga mental da casa. Ou seja, não só executar as tarefas, que é o que eu fazia, e
Modéstia à parte, eu fazia bem, as pessoas elogiavam, mas o planejar, né? O que o filho vai comer durante aquela semana, se você vai marcar consulta, quando tem, e até os problemas da escola. É legal que ele traz, Olga, porque eu acho assim, tem que ter essa transformação do pai que ocupa esse espaço dele e também da mãe que deixa ele ocupar do jeito dele, né? Exatamente, exatamente, porque historicamente isso era uma função feminina. Então, a mulher já nasce com esse instinto materno de cuidar e ela aprende dentro de casa a cuidar desde pequena. Então, muitas vezes, ela quer ter essa responsabilidade. Então, muitas vezes ela quer observar o que ele está fazendo, vigiar, controlar, até para ela ficar mais tranquila, né? Então, você me liga, você me conta o que você está fazendo. Por quê? Porque aí ela fala, bom, ele está fazendo do jeito que eu considero correto, então tá ótimo. Porque muitas vezes as mulheres ficam reclamando que acabam mesmo, né? Tendo que fazer tudo, mas elas também têm que aprender a delegar e deixar que os companheiros façam do jeito deles, né? Que não é certo ou errado, né? Cada um tem o seu jeito. Exato. E com respeito, né? Olha, a conversa já continua, o nosso papo volta no próximo bloco. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Papo de Pai no Momento Papo de Mãe. Fábio, você trouxe uma questão interessante no bloco anterior do diálogo. Porque é importante o casal conversar quando não está satisfeito com uma coisa ou com outra, mesmo na escolha, na divisão das tarefas. Nas tarefas domésticas, por exemplo. Um gosta de fazer mais uma coisa ou leva jeito para cozinhar, o outro prefere lavar a roupa. Como é que fica essa questão na sua casa? A gente, quando tem falado, né, o intuito é sempre chegar nos 50%, 50%. Só que, às vezes, a gente fica num dilema de, a gente tem que dividir tudo e tal. Então, em casa, a gente faz assim, o que um gosta de fazer mais ou faz melhor, ou tem coisa que, na verdade, todo mundo tem que fazer, porque em determinado momento, né, como eu disse, de manhã eu tenho que fazer tudo que está relacionado à parte da manhã e de noite ela. Então, assim, a gente conversa, às vezes, se não gosta, comenta, mas enfim, a gente foi aprendendo também a aceitar o jeito que o outro faz. Então, por exemplo, o pentear cabelo, eu tenho 2 meninas e eu que troco elas para ir para a escola. E aí, outro dia até, recentemente, falei com a minha mulher, eu falei assim, olha, você faz umas trancinhas do fim de semana e tal, que na segunda-feira elas pedem para mim, eu não sei fazer. E ao mesmo tempo, ela falou assim, você leva as crianças para a cama, no colo, brincando, eu falei assim, para mim é muito pesado. Aí a gente queria podar isso, mas então a gente conversou com as crianças e falou, olha, esse é o jeito do papai fazer. Legal. Esse é o jeito da mamãe fazer. Legal. Então, assim, eu faço 2 chuquinhas, é sempre o mesmo penteado todo dia. É bom que varia, é bom que fica diferente. Vocês já viram aquele vídeo do pai que usa o aspirador para fazer o rabo na filha? Ou se não vira a filha, né? Fica parado e vira a filha para fazer o coque. Eu sinto que nisso eu ainda preciso evoluir. O penteado é um... Você está com quantos anos? 34. Ele tem 34 anos. Olga, a gente pode dizer que vem mudando de geração para geração? Os pais que hoje têm 50 foram de um jeito, os de 40, e essa geração que hoje tem aí 30 anos já tem essa relação diferente com os filhos e com dentro de casa? Eu tenho observado isso, né? Ao longo da minha experiência, os homens mais jovens, eles são muito mais envolvidos nessa questão da paternidade, né? Eles querem participar desde o parto, né? Eles querem estar no parto, eles querem cuidar da criança, eles querem aprender, eles pesquisam, eles vão atrás, né? Você, mais do que eu, pode falar isso, que o pessoal que frequenta o seu blog provavelmente vem com milhões de perguntas. Assistem ao Momento Papo de Mãe, que os pais assistem também. Exato. Então, existe... o grupo de pais hoje, né? O grupo de pais, que é muito comum com as mães. O grupo de pais no WhatsApp é uma loucura. Olha, legal. Dúvidas e tal. Legal. Eu achava que não existia. Depois que eu entrei no grupo, eu falei, meu... que bom, né? E sabe o que acontece também? A gente vai aprendendo com os filhos, né? A gente não nasce sabendo, erra muitas vezes, não vai ser a mãe perfeita, como o pai não vai ser perfeito. Você vai aprender com os seus filhos e vai trocar experiências nesses grupos, né? É que a paternidade, tem muito falado hoje, né? A paternidade ainda é facultativa, né? O pai, ele pode ser ativo, ele pode não ser. A mãe não existe esse termo, a mãe ativa. A mãe é mãe, ela tem que estar ativa o tempo todo e tal.
Então a gente tem tentado, inclusive com o blog, abrir os olhos de alguns pais que acham que sair para passear com o filho é ser um pai legal. Não é só isso. Não, e você percebe, não sei, Olga, acho que ainda acontece isso também. O pai, quando passeia com o filho ou quando fica com o filho sozinho, ainda é enaltecido. Nossa, ele é um ótimo pai e tal. Exato. E a mãe, quando faz isso, não faz mais que obrigação. Assim, ainda tem essa visão. Existe essa visão, né? Porque nós viemos de uma época onde as mulheres eram servis, então elas não trabalhavam, ficavam o tempo todo com as crianças. Então, quando o homem podia e tinha tempo, né, todo mundo valorizava. Nossa, que bacana. Só que, com o passar do tempo, a mulher atuando, a mulher trabalhando, no que nós vemos hoje, muitas vezes a mulher vai trabalhar, ou às vezes o marido está desempregado e ele fica com todo o cuidado da casa, não só dos filhos, mas da casa também. Quer dizer, isso também mostra um preconceito. A mulher, quando não trabalha, ela é dona de casa e o homem é o desempregado, é até visto como alguém... Por que não ele também, o dono de casa? Claro. E outro ponto também é quando o homem trabalha, se ele precisa sair para ir numa reunião de escola, para levar o filho ao médico, existe um preconceito também, né, Fábio? Porque parece que é função da mulher. Parece que a função da mulher sempre é a mãe que vai ter que se ausentar do trabalho, sair mais cedo para resolver algum pepino que aparece durante o dia. A gente também tem feito essa divisão, até porque eu trabalho mais próximo da escola das meninas, então às vezes acontece alguma coisa de chegar atrasado ou estar doente, eu vou primeiro para a escola. Eu tenho chefes que entendem bem. Que bom, né? Mas ainda assim é um preconceito muito grande nas empresas. Verdade. Olha, a gente vai ver agora o depoimento da Débora Villanova para ver como a divisão de tarefas acontece na casa dela. Olá, eu sou a Débora, eu sou doula, psicóloga e trabalho com mães e atendimento a gestantes. E o meu marido é programador e ele trabalha em casa. E a gente consegue fazer uma divisão bem legal para atender as crianças da melhor forma. Então a gente divide os cuidados com elas, com a alimentação, com levar na escola, buscar da escola, natação e tudo mais, entre nós dois, né? Sentamos, dividimos tudo isso e aí para que a nossa casa funcione da melhor forma possível. Então é assim que a gente faz lá. E os filhos só saem ganhando com isso, né? Com o pai e com a mãe participando ativamente, né, Fábio? Sim, sem dúvida. E você vê a satisfação das crianças em ter a presença do pai todo dia ali. E o jeito que, às vezes, eu faço de um jeito diferente e, às vezes, elas vão lá e falam assim, papai faz diferente. O jeito de servir o almoço. E é legal. Para a gente também é muito... Quando elas falam que o papai faz melhor, então aí você adora. Para os pais é ótimo também essa relação. Estar presente no dia a dia dos filhos, né? É uma delícia. Às vezes eu vou trabalhar cansado, mas no fim do dia eu já estou com saudade das crianças. Olha, infelizmente o nosso tempo acabou. Olga, muito obrigada pelas orientações aqui no Momento Papo de Mãe. Tem alguma rede social para deixar? @Olga Tessari, todas as redes sociais. Obrigada. E Fábio, divulga pra gente o Tô de Pai. O Tô de Pai tá no blog do Estadão, mais Tô de Pai, Facebook também /Tô de Pai. É isso aí, ó, Tô de Pai com o Momento Papo de Mãe. O nosso programa fica por aqui e no nosso canal no YouTube tem vários papos com pais. Confira lá e até a próxima. Até, tchau.